Fala, turma! Hoje vocês vão ver um pouco do que é a minha rotina, o que eu faço pela manhã, como é que é a minha rotina de trabalho. Um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas é para vocês entenderem que para construir uma empresa não é aquilo que falam no Instagram, não é aquela buchitagem que geralmente a galera fica trazendo. É muito trabalho duro, é acordar cedo, é dormir tarde, fazer o que tem que ser feito. Então, agora é pouco mais de 6h30, vou fazer um café aqui. Depois do café eu já me arrumo para ir pro escritório, e aí eu costumo ler lá, né? Porque como eu moro bem no centro, os cachorros aqui, olha os cuscos. Eu moro bem no centro, é perto, então eu deixo para ler lá. A primeira coisa que eu faço quando eu chego é mais um café, e aí depois a gente vai pra leitura e começa a rotina do dia. Turma, uma coisa que vocês vão ver que eu gosto de fazer, além de iniciar o dia com café, é que eu acendo incenso. Eu acredito muito em lei da atração, fui criado no meio do mundo que acredita e que tem essas crenças. Eu iniciei a minha vida profissional real quando eu li o livro Segredos da Mente Milionária, me deparei com o segredo, me deparei com Quem Pensa Enriquece. Então, desde então, eu busco exercitar ao máximo essa atração. Então, eu acredito muito que eu vou vender, eu acredito muito que cada reunião é uma oportunidade de venda, um incenso pela parte da manhã para poder renovar as energias e deixar o ambiente mais leve antes de iniciar o trabalho. E aí, sobre café, eu gosto de moer meu café pela parte da manhã, então comprei esse café aqui, é um café orgânico, então ele tem um sabor mais gostoso. Eu uso a balança aqui para poder ter a medida certa e moo o meu cafezinho pela parte da manhã. É até que uma terapia fazer esse café, porque tem que ter paciência, uma quantia certa de grãos, e tudo isso faz a gente ter uma manhã mais top, mais produtiva, mais saudável. Eu geralmente não costumo comer nada de manhã, é mais o cafezinho mesmo. E era isso. Bora pro moagem. Um detalhe, eu uso a prensa francesa para fazer o café, porque ela conserva melhor o aroma, o sabor natural do café. E aí eu moo 2 vezes. Eu não quis comprar o moedor elétrico, eu quis comprar esse moedor manual, que ele me parece mais terapêutico. É uma sensação diferente moer assim, moer na máquina, por exemplo, naquela que tu aperta o botãozinho. Aí eu tenho que moer 2 vezes para garantir que tá bem moidinho o café. E era isso, bora. Turma, apesar de eu não costumar ler em casa, eu leio já direto na empresa. Eu tenho... olha a textura que fica esse café. Olha isso aqui, maravilhoso. Ó, aí tu deixa um pouquinho aqui, ó, antes de descer ele. Eu não costumo ler em casa, mas eu sempre leio uma frase ou outra de alguns livros que pra mim são... Fico aqui, ó. Bonitão. Eu costumo ler umas frases de livros como O Segredo da Mente Milionária. Foi o primeiro livro que eu li e eu acabo lendo ele várias vezes. Já acho que é a 4ª vez que eu tô lendo ele, pra reforçar aquilo que me fez sair do zero, né? Me fez sair lá do supermercado, que é construir a valor. Então, olha a cor, olha a diferença de cor desse café para um café que tu compra em qualquer lugar. Ele é mais vermelhinho, ó. E aí ele concentra melhor os sabores e os aromas do café do dia. Segredos da Mente Milionária na mão. Abri na página que tá marcada, ó. E ó, já tem uma pedrada aqui da outra vez que eu li, possivelmente eu grifei, ó, tá? Sempre rabisco, não sei se vai dar pra ver. Ó, aqui ó, tá grifado, ó. Sempre rabisco bastante os livros, tá escrito assim, ó. Não se iluda, neste mundo todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo nesse exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura o personagem pergunta: como que eu vou saber se eu completei a minha missão? E a resposta é: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. Pensei o seguinte, tá? No ano passado eu tive a perda da minha mãe. Foi a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida, assim. Sou o cara que era muito apegado, né? Pra quem não sabe, eu sou adotado. Então eu tinha um amor, um carinho pela minha mãe imenso, gigantesco, assim. E o livro dizendo, né? Se tu ainda respira, é porque tu ainda não cumpriu tua missão. E pela partida da minha mãe, segundo o livro, ela cumpriu a missão dela na Terra. Então fico feliz por ela ter vivido 77 anos, ter deixado um legado e cumpriu a missão dela. E agora eu em busca da minha missão. Bora tomar um café, tomar um banho, se arrumar e
Partiu o trampo. Fala, turma! Chegando agora no escritório. Hoje, no sextou, tem algumas calls de vendas, entrega para cliente, junto com a nossa weekly de resultados. A gente faz uma reunião de no final de toda sexta-feira para entender como é que foi a semana, o que a gente teve de perspectiva para o nosso período de vendas, quais foram os entregáveis da semana, o que a gente tem que melhorar, onde é que a gente precisa olhar. Então, fica aí um insight para quem é empreendedor, para quem é gestor, para quem é líder, de sempre fazer essa reunião de alinhamento no final da semana, para não começar a segunda-feira com surpresas, né? Tu não começar do jeito errado, não começar com um funil vazio. Então, tu já termina a tua sexta-feira entendendo como é que tá o cenário para que tu já consiga ter planos de ação e aí junta teus sócios, teus líderes no sábado, no domingo e cria um plano de ação para chegar segunda-feira e já apresentar, né? Não ter surpresa na segunda-feira. Criar um plano de ação durante a manhã para começar a executar só à tarde. Então, segunda de manhã tu já começa executando todas as tarefas. Então, agora fazer um cafezinho aqui pra gente e começar o dia. Daqui a pouco tem day com o time de pré-vendas e aí a gente já dá o play na semana. Leitura finalizada, tem uma reunião daqui a pouco e um insight que fica, tá? Eu sempre falo para cliente, falo também para alunos da faculdade, falo para o meu sócio, falo para os colaboradores aqui da Valor. E, cara, leitura é o jeito mais barato de tu aprender com os principais mentores que estão vivos e já não estão mais. Então, eu busco colocar leitura diária na minha rotina. E às vezes eu não consigo ler de manhã, então eu leio no fim do dia, leio de noite, mas sempre busco dar uma lida, leio meio-dia, sempre busco ler para aprimorar conhecimento. Eu uso um método de leitura que ele faz a gente transformar o livro depois num manual de consulta daquilo que tu tirou de maior aprendizado. Funciona mais ou menos assim. Tudo que é importante no livro, eu vou grifando e vou tomando nota. É o que muita gente faz, mas qual que é a grande sacada? Pode ver, tá grifado aqui. Lá na primeira página do livro, olha que legal, eu crio um novo sumário com a página que eu li e uma palavra-chave, uma frase-chave que me remeta aquilo que eu aprendi. Só que olha a sacada, tá vendo que tem algumas frases que tem asterisco, igual aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco um asterisco para aquilo que é importante, 2 para aquilo que parece mais importante e 3 naquilo que é game changer eu vou aplicar na mesma semana. Então, sobre a agenda do líder, como é que o Falcone constrói a agenda do líder, tá na página 14, eu tenho que aplicar isso dentro da semana. Então, meu livro ele vira um manual de consulta, além de eu ter toda a estratégia desenhada aqui dentro, né? Ter tudo grifado, tudo desenhado. Até porque o grande desafio não é ler ou entender o que está escrito no livro, mas aplicar aquilo que está sendo ensinado. Eu falo que a gente tem que ser muito executor e as pessoas às vezes caem numa seara de ficar lendo, estudando e acaba não usando aquilo no dia a dia. Não testa, não valida para ver se aquela ideia, aquela tese realmente faz sentido. Então, isso aqui me faz aplicar mais rápido possível e aí eu vou tirar o output disso, né? Eu vou tirar o resultado disso, seja ele positivo ou negativo. Então, olha que legal, peguei aqui a agenda do líder. Aquilo ali pra mim pareceu muito interessante porque tinha algumas coisas que estavam aqui na visão do Falcone que eu não estava fazendo. Então eu inseri na minha rotina. Aí eu vou metrificar isso, vou ver o quanto foi produtivo, inserir isso na minha rotina e vou depois conseguir ter um resultado, né? Ter um output, ter um resultado mesmo que negativo ou positivo, essa inserção do que ele me ensinou. E aí aquilo que foi bom e produtivo para mim eu continuo, aquilo que não foi eu tiro da minha rotina. Então é o jeito mais fácil que eu descobri de poder testar e validar as coisas de um livro. Fala, turma, saí agora de uma reunião de vendas aqui e não teve negócio fechado. E tem gente que fica só mostrando os louros, né, só as vitórias e não mostra também quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Mas o ponto é, não foi fechado porque o cara tá fazendo um M&A e aí em processo de M&A não tem muito o que fazer, né? Ele vai ser comprado por outra companhia lá, 70% da empresa, e aí, cara, não faz sentido a gente dar seguimento agora. Então ele pediu pra fazer um follow-up daqui a um mês, que é o prazo que ele precisa para tomar essa decisão. Em contrapartida, eu saí com 2 indicações dele. A gente sempre faz essa ação, né? Se o cara não consegue comprar, às vezes o cara se engajou, se conectou contigo, não pode comprar de ti, mas ele pode te indicar alguém que faça sentido. Então, toda reunião tem que ser uma oportunidade de venda. E, paralelo a isso, nosso funil de vendas ele segue rodando, né? Assim, tem gente que não compra, tem gente que compra, e o grande objetivo é esse. A maior parte, ela talvez não vai evoluir em um cliente nesse momento, mas a gente tem as taxas de conversão que acabam nos ajudando a controlar isso com muito mais inteligência, com muito mais estratégica, né? Mais estratégia, isso é inteligência comercial que a gente faz. Agora,
Às 11 horas tem outra reunião, depois tem treinamento com o time e acho que mais que eu tenho de reunião, tem que ver ali na agenda, tá tudo orquestrado dentro da agenda. Depois o weekly de resultado, no final do dia então eu vou treinar, chego em casa, ainda faço janta. Essa é uma rotina bem empresa que a gente tem aqui, né, cara? Não tem, né? Empreendedor da vida real não pode parar. Até agora, de uma reunião de vendas, e o time tá dando treinamento aqui, ó. O Luan tá dando treinamento pro nosso time. Toda sexta-feira a gente faz um treinamento técnico para poder ensinar sobre produto, poder ensinar sobre as nossas soluções, pro time ficar mais rampado. Então, se não é uma rotina isso dentro da tua empresa, tu tá deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque sempre o teu time, o teu vendedor, ele pode aprender mais, ele pode ter mais uma visão estratégica de negócio e pensar em soluções diferentes a partir de um treinamento que tu tá fazendo com o time. Agora eu tenho alguns compromissos externos aqui, mais tarde reunião de vendas, reunião com o time e depois a weekly de fechamento, depois ainda vou pra academia e é isso aí. Vamos na rotina insana aqui. Ó, o que eu falei agora há pouco no vídeo aqui, que era de manhã quando eu tinha terminado uma reunião, ó, tô até com o time aqui, tô aqui com o Guizão, com o Luan, que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Então eu fiz um vídeo ali, né? Tem uma parte do vídeo falando sobre não ter conseguido vender, né? Pela parte da manhã, a gente fez a reunião de vendas e não efetivou. Mas eu acabei de sair de uma reunião agora e a gente fechou o contrato. Então já vamos iniciar o projeto hoje mesmo. Segunda-feira já tem um board tudo rodando. Então para vocês verem, né, como criar receita previsível é importante. Então sempre alimenta o teu funil de vendas, traz contrato, traz oportunidade. E, cara, dá teu máximo em todas as negociações. Eu sempre entro, cara, com aquele pensamento de que cada reunião é uma venda, cada reunião é uma venda. E aí agora a gente vai para reunião de resultados. Vou mais feliz porque eu consegui puxar dados de um contrato aqui agora. Depois da academia, antes de finalizar o dia. Bora. Aí, turma, agora por volta de 10 para 7, né? Vou fazer um treinão aqui pra eu ir. Trago os vendedores pra treinar junto. E é isso. Depois daqui do treino ainda tem mais que fazer janta em casa. Agora só o começo, alongando, pra depois começar o pega de verdade. É, turma, ó. Sextou, Gui? Sextou aí, ó, da melhor forma. É, fácil, velho, mas dá ROI. Contratinho de 42 assinado. Contratinho de 50 indo pra rua. É isso aí. Enquanto a gente treina aqui, é isso aí. Bora. Agora que eu cheguei do treino, pra finalizar o dia, ainda vou fazer um pão, ó. Que é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui pra me distrair, que é culinária. Eu gosto de cozinhar, gosto de passar esse momento do final do dia aqui com minha esposa, com meus cachorros, futuramente com meu filho que tá vindo aí. Então é isso aí, time. Essa é a minha rotina, uma rotina de quem empreende, faço reunião, não vende, vem, aperta o time, cobra, vai lá, treina, lê, estuda. É uma rotina bem insana, mas é uma rotina que eu sou muito grato por tê-la, porque já teve momentos em que eu sonhava com isso. Quando eu trabalhava lá no supermercado, meu sonho era empreender, era ter meu negócio, era trabalhar com o digital e, querendo ou não, hoje o meu negócio ele roda majoritariamente no digital, né? Então é isso aí, essa é a rotina de quem empreende verdade, quem empreende e não é de palco. E aí, ó, pra finalizar, ó, vai ver, ó, vem cá, finalizar com o tiozinho do Chico, o tiozinho da magrela dos meus doguinhos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.